preparados para servir. Vivemos dias confusos e de muita egolatria, em que a mídia e a sociedade por um lado nos incitam a sermos independentes, autossuficientes, donos do nosso próprio nariz, e por outro nos induzem a sermos servidos, seja por aparelhos, equipamentos, sistemas, empresas, seja por pessoas, em todo lugar, em casa, no trabalho, nas ruas, na academia, no restaurante e até na igreja. Há até mais crente querendo ser servido do que almejando ser servo. Vivemos dias em que vicejam grandes empreendimentos religiosos, onde as lideranças ditas evangélicas autodenominam-se bispo, apóstolo, nunca servo. Talvez porque ser servo significa ser um escravo de Cristo. E quando é que um escravo poderá imaginar-se proprietário de um avião, de um iate, de mansões, de grandes fazendas, de muito dinheiro em paraísos fiscais? Isto faz um contraponto com o que o presidente norte-americano Abraham Lincoln costumava dizer no século XVIII: quem não vive para servir, não serve para viver. E quando naquilo que no século XX afirmou o cientista Albert Einstein, chegou a hora de substituir o ideal de sucesso pelo ideal de serviço. Homem de Deus, Agostinho de Hipona dizia que Deus não se torna maior se você o reverencia, mas você se torna maior se o serve, enquanto Paulo em Filipenses 2:5, 8 exorta-nos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E o próprio Cristo em Marcos 10:44, 45 afirma que quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Porém ninguém consegue servir adequadamente, seja qual for função, se não estiver devidamente preparado, e isso vale especialmente para o cooperador na construção do reino de Deus. Calvino dizia que a primeira atitude a tomar para servir a Deus é deixar de visar preferencialmente a vida material e focar prioritariamente a vida no espírito. Nunca seremos aptos para o serviço de Deus, se não olharmos para além desta vida passageira. E o renomado teólogo inglês do século XVII, Richard Sibbes, afirmava com convicção: Deus qualifica aqueles a quem chama. Há também um hino cristão que diz: usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como uma flecha que acerta o alvo. É esta entrega incondicional, despojada, completa, que precisa ser feita por todo servo de Deus, como fez Isaías submisso ao seu chamamento para tornar-se um servo do Senhor e proclamador da sua mensagem, em Isaías 6:8 entregando-se: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, através de várias parábolas, ensinou a importância da preparação para a sua obra, e talvez a mais conhecida seja a das 10 virgens que esperavam o noivo chegar à festa do casamento, registrada em Mateus 25 de janeiro de 13. As 5 insensatas que não se prepararam adequadamente não puderam tomar parte da celebração nupcial, enquanto que as 5 prudentes, que haviam se preparado convenientemente, tiveram a alegria de poder participar das bodas. Na passagem registrada no Evangelho de Lucas 14:28-33, Jesus exorta seus discípulos a que considerem cuidadosamente o custo do pleno compromisso com Ele numa vida de serviço, ilustrando o ensinamento com o preparo para a construção de um edifício e para o enfrentamento de uma guerra. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Mas Jesus, além do ensino por meio de parábolas, ensinou seus discípulos principalmente na prática, fazendo-os acompanhá-lo para aprenderem com ele, selecionando por fim os 12 apóstolos para terem um treinamento mais intensivo, com a finalidade de, após sua morte e ressurreição, constituírem-se nas pedras vivas, que seriam a base, as fundações da sua igreja na terra.
A servidão ao Pai exige do crente uma vida de humildade, de disponibilidade e de entrega total a Ele, para que a missão que o Senhor lhe confiou possa ser executada segundo seus propósitos soberanos. Jesus, em Lucas 17 de julho de 10, para ensinar a seus discípulos esta forma de viver, contou-lhes esta parábola. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esta parábola nos mostra algumas características necessárias a um servo de Deus. Em primeiro lugar, a prontidão para receber o chamado divino e aceitá-lo incondicionalmente, dedicando-se à obra de Deus como servo da parábola, que após um dia árduo de trabalho no campo precisou preparar a ceia e servi-la a seu Senhor, sem titubeio, sem hesitação, porque Jesus afirmou em Lucas 9,61. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em segundo lugar, deve em tudo obedecer ao Pai, sem esperar receber qualquer palavra de gratidão ou qualquer vantagem imediata em troca, a não ser a graça de servir a Ele. Pois o servo precisa entender que obedecer não é nada mais que sua obrigação, e que não está fazendo um favor a Deus, embora por sua bondade imensurável o Senhor tenha lhe reservado galardões na vida eterna, como Jesus em João 12,26 afirmou que, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará, e em Apocalipse 22,12, e eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Em terceiro lugar, o servo deve ter em mente que é um privilégio sem preço ser chamado para cooperar na obra de Deus, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e servir ao Pai é uma responsabilidade filial e uma enorme regalia que Ele concede por sua graça infinda. Foi por isso que Ele nos ordenou em Mateus 9,37, 38 que oremos para que Deus amplie o quadro de servos seus para juntarem-se a nós, e então, se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Portanto, depende inteiramente de nós estarmos preparados para ouvir naquele dia maravilhoso o Senhor nos dizer, como em Mateus 25,21, na parábola do dinheiro investido elogiou o servo que bem se ouve na missão que ele lhe confiou. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus Pai e Senhor nosso, que a cada dia nos levantemos e caminhemos para nosso servir a Ti confiantes e agradecidos, porque sabemos que amanhã nos levantaremos e caminharemos para receber nossa recompensa. Ajuda-nos a nos assemelharmos a Jesus em tudo, especialmente quando Ele afirmou que não veio para ser servido, porém para servir e dar sua vida preciosa por nós, que possamos declarar de todo o nosso coração como João Batista, que convém que ele cresça e que nós diminuamos, que sejamos como Paulo, Tiago, Pedro e Judas, que proclamavam com gratidão a condição de servos de Cristo em nome de quem oramos. Amém.